Pronto, começou a gravar. Então, boa noite, pessoal. Muito bom a gente retomar as nossas atividades. Pena que ainda online, né? A gente acabou tendo mais aula online do que previsto no primeiro momento no nosso cronograma. E o FAO deu essa semana aí ainda para a gente começar aos poucos, né? Sem atividades presenciais. Mas como eu falei no e-mail também, meu enteado estava com Covid e eu não tive sintomas, fiz teste, deu negativo, mas eu fiquei preocupada de não estar assintomática, né? E às vezes a pessoa assintomática ainda transmite. Aí eu também quis evitar maiores questões, né? Algumas pessoas estavam comentando comigo que teve um aumento aí de casos de Covid, esses tempos das férias. Espero que vocês não tenham tido nenhum problema de saúde, tenham podido aproveitar aí um descanso na medida das possibilidades, né? Um descanso curto, mas muito necessário para a gente conseguir juntar energias e voltar agora à ativa, né? Então espero que todos estejam bem. Divertiram-se nas férias? Nas mini férias? Aproveitaram? Nem precisam me deixar com inveja. Sim. Cansando, né, professora? Aproveitando, né, para fazer outras coisas que quando a gente está na rotina da UFAL não consegue. Pois é isso. Mas enfim, que bom, então todos estão bem. Eu vou jogar aqui na tela o slide da aula para a gente começar a fazer o debate, mas assim, algumas pessoas me mandaram e-mail com dúvidas ainda a respeito da B1, então eu queria reforçar aqui algumas informações. Aí na semana que vem a gente vai estar juntos presencialmente, aí também eu falo novamente. Mas lembrando então do nosso cronograma, deixa eu aproveitar e jogar aqui na tela que fica melhor, né? Pois é, então o nosso cronograma, estamos aqui no dia 17, vamos fazer a discussão do Ginsburg. Aí semana que vem, 24/1, é o Michel Trouillot, Silenciando o Passado. No dia 31, o grande Wilson Barbosa, com a metodologia da negritude. E a gente encerra então o mês de janeiro com essas leituras ainda, né, de proposições metodológicas e de debate metodológico. No dia 7 de fevereiro, a gente vai ter a aula prática com a documentação que nós temos no CPDIS. Aí que estava a dúvida. Essa aula prática, pessoal, ela é um exemplo. Não é que obrigatoriamente vocês vão ter que usar as fontes do CPDIS para fazer a prova, a B1, ou para fazer depois o seminário. É a escolha, né? Então cada um vai ter a liberdade de escolher. Se vocês acharem fontes bacanas lá no CPDIS, no material que a gente vai ver juntos, né? E quiser utilizar, maravilha, pode utilizar, mas não é obrigatório, tá bom? Então essa experiência da aula prática a gente vai procurar fazer na nossa sala, se couber, dar o espaço ali, ou a gente vai para a bibliotequinha. O laboratório de ensino, se já tiver com ar-condicionado funcionando, porque lá naquela sala é muito quente, a gente poderia fazer lá, que tem uma mesona, né? Até caberia todo mundo. Se tivesse com ar-condicionado bom, a gente pode fazer lá. Mas a questão é que a gente vai trabalhar nessa aula em loco com a documentação, diferentes tipos de documentação, que vocês vão poder olhar, analisar, ler, discutir, conversar, né? E vai ter lá o tempo, então, de preparação da prova. Eu imagino que muitos de vocês já estão fazendo isso, já tem um tema de pesquisa, já estão trabalhando com algum tema, então vocês já estão aí pensando e separando o material, tá? Então, lembrem-se, uma fonte ou duas, não é muita coisa, procurem trazer na análise o material que vocês conseguem nesse momento aprofundar uma explicação, tá certo? Vendo aspectos gerais de produção da fonte e aspectos de problematização da fonte, tá bom? Então, assim, deixar bem claro isso para não ter dúvidas, tá certo? E aí, no dia 14 de fevereiro, é a entrega por e-mail
né, da análise da fonte individual que vocês vão ter trabalhado antes, tá certo? Então, nesse dia, a gente não vai se encontrar, vocês vão me mandar o material por e-mail, belezinha? Depois disso, provavelmente nessa aula aqui do dia 7, ou aqui na entrega, eu vou depois mandar para vocês por e-mail a lista dos nomes com as datas dos seminários, né? Porque o seminário a gente acaba dividindo ali na lista de presença, por ordem alfabética, as datas, fica mais fácil, tá bom? Então, aí até o dia 14 a gente faz essa divisão, aí todo mundo fica ciente do dia que vai fazer o seu seminário. Tudo bem? Alguma dúvida ainda sobre isso? Semana que vem a gente se encontra de novo, a gente fala de novo, tá? Mas o importante é o quê? É a gente conseguir, nessa primeira análise de fonte, apresentar o material. Então, veja, a fonte eleita para análise é uma matéria do jornal tal, produzida em tal época, contextualizar o jornal o melhor possível, contextualizar quem produziu, por exemplo, o texto ali, o documento, né? Se for possível, identificar a autoria, do que se trata, o que é, qual que é o assunto, qual que é o problema, o que dá para desdobrar em termos de questão historiográfica ali, naquela documentação, e aí traçar esse quadro o melhor possível no primeiro momento. No seminário, como eu havia falado já, é que eu vou querer ver com mais cuidado se vocês já conseguem eleger um método para análise. Na AB1 eu não vou cobrar tanta explicitação desse método. Claro que quem já tiver seu método eleito, melhor, né? Já dá ali a identificação. Mas no seminário, sim. Já quero que vocês consigam fazer essa eleição mais conscientemente. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, professora. Belezinha. Tranquilo, professora. Parou aqui. E eu jogo agora os meus slides. Para. Muito bem. Tá aí. Bem, vamos lá então para o debate de hoje, do preferido da galera, Carlo Ginzburg, né? Esse livro aqui, Mitos, Emblemas e Sinais. Bem, gente, vocês sabem que eu sempre gosto de perguntar como foi a leitura, né? As dificuldades ou facilidades que vocês tiveram em relação ao texto e tal, como é que foi, como é que não foi. Eu quero saber isso, né? Quero saber como foi a leitura, levando em consideração que vocês estavam de férias, mas tinham ali as tarefinhas, eu sei que vocês conseguiram ler, talvez até com mais calma, né? O material, exatamente por conta de ter ali uma folguinha a mais, uma folga extra. Mas aí vamos chegar lá. Uma coisa que a gente precisa retomar sempre nas nossas aulas e lembrar, que esses autores que a gente tem trazido como exemplos de método, né, como exemplos de método historiográfico, cada um tem pressupostos filosóficos, ideológicos, epistemológicos próprios. Às vezes, é claro, em diálogo aí com a grande área, em diálogo com os outros colegas, e inclusive a gente começou a identificar alguns que vêm ali, né, mais ou menos desdobrando-se daquele contexto todo que a gente discutiu desde o início da disciplina, de finais do século XIX ali para o século XX, né? Então, de uma forma ou de outra, com mais a proximidade ou menos proximidade, esses autores que a gente escolheu, eles estão dialogando principalmente com o marxismo e com a escola dos análises. O Ginzburg, ele é um excelente exemplo desse diálogo e, ao mesmo tempo, de uma elaboração muito própria, vamos dizer assim, que acaba fazendo com que ele seja um dos
dos historiadores mundiais que mais são identificados, é lógico, né, com a chamada microhistória. Então, quer dizer, entre escola dos análises, materialismo histórico, a gente teria aí, então, o paradigma indiciário, ou melhor, a microhistória, como uma terceira abordagem, mas que não significa que não dialoga com as duas primeiras, né? Dialoga, mas tem um campo próprio de elaboração. Tudo bem isso? Tudo, né? Então, assim, o que vocês já leram do Ginsburg em outras disciplinas? Acho que eu já tinha perguntado isso, não sei, porque eu sempre pergunto as mesmas coisas. É só esse texto mesmo. Eu já tinha lido anteriormente, mas foi a única coisa do Ginsburg que eu já li. Você já tinha lido esse texto, mas só ele, né? Isso, exatamente. Entendi. Leram com quem? Com Elias ou com a Risete? Ou comigo? Eu acho que nenhum dos dois. Se eu não me engano, eu li no estágio no IFAM. Ah, muito bem. Que aí o Michael tinha passado pra gente na época. Espertinho, Michael. Quem mais, pessoal, já teve contato aí com o camarada? Pode falar, Igor. Professora, eu li logo acho que não foi no primeiro período, foi que o professor pediu, foi aquele O Queijo e os Vermes. O professor Gian que pediu para ler. Beleza. E aí você leu O Queijo e os Vermes inteiro? Eu li um capítulo, aí gostei, aí comprei o livro e fui lendo durante o período, o restante do período. Massa. Quem mais, gente? Lucas? Boa noite. Também li O Queijo e os Vermes. Muito bom. Inclusive, faz uma abordagem a respeito até de uma temática que eu pretendo utilizar em TCC. Mas essa leitura a senhora indicou, né, de sinais, raízes de um paradigma indiciário, na verdade, foi uma surpresa. Eu não conhecia, né, que a obra era do próprio autor, assim. Mas achei interessante. De certo modo, também tive um tempinho disponível aí para, na medida do possível, fazer a leitura e deixar a senhora aí, depois a gente entra falar um pouquinho. Tá certo, Lucas. Quem mais, queridos? Queridas, queridos? É a primeira vez que eu li um texto dele, professora. Certo. Bem, assim, mesmo tendo lido a primeira vez ou não ter lido ainda, vocês já tinham ouvido falar esse nome, né? Carlo Ginsburg, assim. Sim, já ouvi comentar. Sim. Então o nome passeia aí pelos corredores, né? Eu imagino ainda a professora Risete, que é uma adepta, né, da microhistória, ela provavelmente também vocês tenham ouvido ela falar. Então vamos lá. Então o Ginsburg, deixa eu passar aqui o slide para ver a cara do camarada. Ele ainda é vivo, né? Nasceu em 1939, é italiano. Ele nasceu numa família de intelectuais. A mãe dele, eu não vou lembrar agora o nome, eu acho que é Natália. Ela é uma estudiosa importante também, uma pessoa com a carreira intelectual própria, não sei, acho que ligada às letras, se não me engano. Então ele nasceu num ambiente assim bastante favorável para uma formação densa, né, e completa dentro daquela perspectiva de uma cultura clássica, erudita, né, europeia. Então isso a gente consegue perceber muito explicitamente no texto, né, como que essa chamada erudição, ela aparece ali com uma quantidade gigante de referências, né, de autores que para a gente são até meio obscuros, mas que compõem ali a proposição dele.
Então, essa pequena resumo aqui, síntese da trajetória dele, eu acho que é bastante interessante para a gente pensar um pouquinho e entender também aquilo que ele vai trazer no texto, né? Aqui, essa referência eu peguei num site de historiografia, que agora eu devia ter posto a referência aqui, não vou lembrar, mas ele é identificado assim como um especialista das atitudes e crenças religiosas populares do início da época moderna. Então, o livro dele, o primeiro, que é esse aqui, Os Andarilhos do Bem, ele é de 1966. Então, vamos dizer assim que já tem um bom tempo, né, esse texto. E foi o mestrado dele, praticamente era a dissertação de mestrado dele, né. Os Andarilhos do Bem, né, ou I Benandante, é um estudo sobre a sociedade camponesa do Friuli, né, do Friul do século XVI. Tem como base um tipo de documentação relacionada a processos inquisitoriais. Então a gente sabe, nessa produção do Ginsburg, que ele sempre privilegiou as fontes da Inquisição, né, esses processos contra as chamadas feitiçarias, né? E nesses processos ele elabora um complexo, uma relação dialética, né, entre o sistema de crenças daquele mundo rural, voltado para o debate ali dos cultos agrários, e a interpretação que os inquisidores tinham a respeito desses cultos, no enquadramento que vai fazer deles como bruxaria. Então, Os Andarilhos do Bem é uma leitura bem gostosa de fazer, tal como Queijos Vermes. E eu lógico, né, indico que vocês leiam, que é bem gostosinho. Quem quer Os Andarilhos do Bem? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu devo ter comentado em outra turma aí, mas aí como eu falo muito isso, aí eu acho que sempre que eu estou me repetindo. Os Andarilhos do Bem, eles eram pessoas que, de acordo ali com uma certa tradição, né, com uma certa mitologia, eram aquelas pessoas que nascem com a membrana amniótica ali, né, com a bolsa não estoura, o bebê nasce dentro ainda da bolsa, encapsulado, né, como se estivesse encapsulado ainda dentro da bolsa. E crianças que nascem assim, sem a bolsa estourar, depois que estoura lá a bolsa, eles enterravam as melecas lá toda da bolsa. Tinha que fazer o enterro daquilo ali na lua cheia, no determinado dia e tal. E aí a criança ia desenvolver certos poderes mágicos, Esses poderes, eles estavam voltados para a bênção dos campos, voltados para a proteção das colheitas, para a saúde dos animais. Então os benandantes, eles saíam andando, né, por isso que Andarilhos do Bem, e distribuindo bênçãos, né, para a colheita, para os animais, né, para cuidar da fertilidade ali naquele mundo rural. Então, por isso, vamos pensar assim, né, tem ali em torno aquela questão dos cultos agrários, né. E essa era uma prática na região ali que ele estuda, né, no século XVI, mas que a Inquisição, obviamente, vai enquadrar isso como um tipo de feitiçaria maléfica. Então, vejam que, né, essas questões, elas são muito interessantes quando a gente, né, além de ler o trabalho do Ginsburg, mas assim, de pensar a preocupação dele em entender como que essas elaborações elas foram feitas. Então ele começa isso com Os Andarilhos do Bem, e aí depois o livro mais famoso deles, que vocês mencionou, que é o Queijos Vermes, né? Il Formatio e Il Verme, que já é de 10 anos depois, de 76, então vai se tornar o grande clássico dele, se não me engano é o doutorado aí, onde ele vai avançar ainda nessas discussões, mas aí já experimentando de forma diferente, metodológica, o estudo de caso de um processo inquisitorial. Aí é que essa micro-história talvez ela fique mais explicitamente dada, no sentido de que a série de fontes que ele tinha dos processos inquisitoriais dos benandantes era uma quantidade maior de documentação, e aqui ele vai eleger uma fonte principal. Não que no Queijos Vermes ele não vai trazer outros materiais, obviamente tem
tem uma seleção de fontes mais ampla do que somente um processo inquisitorial que vai falar lá do Menóquio, né? O subtítulo da obra é O Cotidiano e as Ideias de um Moleiro Perseguido pela Inquisição. Mas aqui, nessa diminuição de escala e de foco, ele vai conseguir então explorar naquela experiência pessoal do Menóquio, né, que foi pego por conta de suas ideias, que eram consideradas heréticas, articular todo um debate em torno exatamente da questão ainda da cultura popular, de a forma como essa cultura popular e essas ideias populares elas circulam em diferentes classes, quer dizer, há uma circularidade de ideias, crenças, e isso não é algo que ele inventa por si só, né? Ele já está fazendo uma discussão lá com o Mikhail Bakhtin, que era um pesquisador russo, mas que aqui ele vai elaborar especificamente, né? Então eu sugiro assim para vocês lerem Queijos Vermes também, é claro, mas dá especial atenção ao prefácio, onde ele vai trazer um pouco mais dessas elaborações teóricas, né, em torno da questão da vida do Menóquio. O Menóquio, ele, por isso, né, o Queijos Vermes, né, ele tinha uma certa ideia de como que o mundo tinha sido formado. Como se fosse da mesma forma que quando a gente faz o queijo e se você deixa o queijo lá ele pode apodrecer e aparecer vermes, né? Ele achava que o mundo, né, ele tinha se formado mais ou menos como se fosse um queijo e os vermes eram anjos. Então tem toda uma elaboração que mistura um pouco de uma certa tradição, de uma literatura popular que circulava lá na época dele, mas com elaborações que são próprias, e o Ginsburg está sempre tentando traçar uma genealogia muito longa de como que essas ideias, que aparentemente seriam irracionais, elas ganham força, né, e estão presentes na tradição popular, e que, é claro, vão ser enquadradas sempre como heresias e tal. Eu tô já falando muito empolgadamente, tá tudo bem, né, gente? Tá fazendo sentido, né? Então, só para vocês, assim, quem já leu sabe que é também uma delicinha o livro, mas eu adoro, aqui no prefácio, a edição italiana, nessa edição, quando ele começa falando assim, né? No passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer somente as gestas dos reis. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez mais se interessam pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado de lado ou simplesmente ignorado. Quem construiu Tebas das 7 portas? Perguntava o leitor operário de Brecht. As fontes não nos contam nada daqueles pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo o seu peso. Então imagina, ele está produzindo isso aqui, pessoal, na década de 70. A gente já conversou aqui, vários momentos na disciplina, como que nesse período aí dos anos 60, 70, 80, há uma renovação forte na historiografia e principalmente um aporte, né, que vem muito da discussão da antropologia, daquele debate que a gente fez todo contra o estruturalismo, em que você procura entender bem como que tem agência, né? Como que aquela coisa das classes populares, das classes subalternas, elas têm uma agência própria e elas, portanto, participam da história, né? Então isso é uma coisa que a gente já discutiu lá com Thompson e que aqui no Ginsburg também está muito presente. Então, na verdade, Ginsburg, Thompson, a gente pode incluir também Michel Foucault, toda a galera ali da terceira geração dos análises, Peter Burke, a Natalie Zemmour Davis, né, que também vai ser identificada aí com a microhistória. Você vai ter uma galera ali na Europa, como sempre a gente tá vendo essa historiografia europeia, né, que vai produzir muito sobre cultura popular, muito pensando as classes populares, e aí com diferentes abordagens, que seja mais marxista, ou que seja mais voltada para a escola dos análises, que vai começar a trazer à tona temas que até então não estavam sendo discutidos, ou pelo menos não discutidos na história.
que tinham uma pegada muito forte na antropologia, né? E que depois os historiadores vão correr atrás. Então, bem, isso é Os Andarilhos do Bem, Queijos Vermes, e aí depois a obra que ele vai escrever, A História Noturna, que é de 89. Então vejam que tem aí, entre um livro e outro, desses que são, vamos dizer assim, os livros seminais da produção dele, você tem 10 anos de pesquisa. Né? Não que ele só escreveu isso, quer dizer, entre O Queijo e Os Vermes e antes da História Noturna, é que surge Mitos, Emblemas e Sinais. Então, quando ele estava trabalhando na História Noturna, que vai ser sobre o sabá das bruxas, né? Então aí ele vai pegar uma maior parte da documentação e vai fazer essa discussão sobre o sabá e vai tentar articular as crenças em torno do sabá das bruxas lá na Europa, na Itália, com cultos xamânicos mais antigos ainda. Então o aporte antropológico desse texto é bastante forte, né? E o Mitos, Emblemas e Sinais, que é a coletânea de artigos que a gente encontra o texto de hoje. Belezinha? Tá indo de boas? Conversem comigo, gente. Beleza. Tá certo. Então, bem, vamos lá no Mitos, Emblemas e Sinais, né? Vocês notaram que as edições são todas Companhia das Letras, né? E é terrível porque é tudo caríssimo na Companhia das Letras. Mas como a gente sempre tem os esquemas amigos, né? Aquilo que cai do caminhão da internet, aí é possível ter acesso às obras hoje, talvez com mais facilidade do que na minha época. Porque na minha época você pegava na biblioteca e fazia xerox, né? E não era fácil de comprar esse material. Santo PDF, exatamente. Até que hoje em dia eles fizeram essas edições de bolso, tipo aqui do História Noturna, Os Andarilhos do Bem, e também o Queijo e os Vermes. Tem essas edições de bolso que saem um pouco mais baratas, né, um pouco mais em contas. Mas essas edições aqui, nossa, são caríssimas. Então vamos lá, o Mitos, Emblemas e Sinais, como eu estava comentando, né? Ele é de 86, então é um momento prévio antes dele finalizar o História Noturna, que vai ser publicado em 89. E ele coleta ali, né, junta, compila alguns artigos deles, coisas que já tinham sido publicadas em revistas, em outros livros, e 2 textos inéditos. Não sei se vocês tiveram curiosidade de dar uma lida no prefácio, na apresentação, antes de ir para o capítulo. Se alguém fez isso, ótimo, né? Beleza. Porque ele vai justificar tanto as escolhas que ele faz do material que ele apresenta ali no livro compilado, quanto ele vai fazer uma pequena autobiografia intelectual no sentido das ideias, de como que ele vai mudando, né, o pensamento, como que um assunto ou outro é despertado a partir da sua trajetória, a partir dos seus interesses, né, de pesquisa, e de como ele vai entendendo e trabalhando determinados conceitos. Então, é até assim, ajuda um pouco a entender o capítulo, né, esse prefácio, né. Eu não tinha separado para vocês lerem, porque eu já achei que o capítulo era um pouquinho mais denso e maior, mas, né, tem que começar a passar mais coisas mesmo para o pessoal, porque pelo menos vocês têm as referências. Então, lá na introdução dele, no prefácio, tem essa citação aí que eu coloquei para vocês, que é lá da página 8. Quem tiver com o material aí aberto pode acompanhar, né? Então, o segundo parágrafo, na página 8, ele vai dizer assim: entre as motivações que me levaram a estudar os processos de feitiçarias, estava também o desejo de demonstrar que um fenômeno irracional, pelo menos segundo alguns, e atemporal, e, portanto, historicamente irrelevante, podia ser analisado em chave histórica, racional, mas não racionalista. Eu vou seguir aqui na leitura. A uma distância de 25 anos, depois de muitos estudos dedicados à feitiçaria, então um tema decididamente periférico,
Lembrando que ele estava começando a fazer esses estudos lá na década de 60, né, gente? A polêmica implícita em tal atitude mostra-se superada, talvez incompreensível. Mas a opção de estudar a feitiçaria, e não só a perseguição a ela, ainda parece-me não só fecunda, mas também pouco evidente. Outras motivações de caráter mais pessoal que me levaram nessa direção só se me tornaram claras muito tempo depois. E aqui ele vai citar, né, a leitura que ele fez do livro Mundo Mágico, do De Martino, ao qual cheguei através dos diálogos de Leo Pavese, convidava-me a superar na pesquisa concreta a antítese ideológica entre racionalismo e irracionalismo. Então, por que essa afirmação dele ela é importante para a gente? De pensar a possibilidade, então, de ver historicamente algo que até então poderia ser considerado irracional. Porque, vejam, as dificuldades que a gente tá nessa historiografia, que primeiro, né, vamos retomar aqui, vamos lembrar. O século XIX, aquela escola histórica e os positivistas davam muito valor àquilo que era possível reconstruir do passado, tal qual ele se deu, a partir de fontes confiáveis. Então, a gente havia feito essa discussão. A escola dos análises, ela começa a questionar e desconstruir essa ideia. Então, não dá para você reconstruir o passado tal qual ele se deu ou buscar uma verdade histórica única e plena, mas é preciso, então, a partir do presente, criar questões para esse passado e você diversificar as possibilidades de fontes, né? E onde estiver ali o cheiro de gente, como dizia o Mark Bloch, você, né, vai atrás da sua presa. Então, tudo aquilo que diz respeito ao humano, nesse processo histórico, nas suas transformações no tempo e no espaço, interessa e é possível a gente historicizar. Agora, e aquilo que você não tem rastros? Aquilo que aparentemente não deixa quase nada de pistas? Aquilo que parece que não tem lógica? São as ideias das pessoas, fantasias, elaborações que são fantasiosas, né? Que não teriam um vínculo direto com o presente. Como que faz? Então, se no momento que ele está ali jovem, né? Porque ele era jovem ali nos anos 50, né, gente? Vamos lembrar que ele nasceu em 39, né? Ele começa a se interessar por essas coisas. Lá nos anos 60 ele está produzindo, mas a partir de uma documentação inquisitorial. Se você não tentar ler nas entrelinhas ou fazer uma leitura crítica dessas fontes que tenta ver para além daquilo que elas estão trazendo, a gente só vai considerar. Porque, assim, é claro que uma fonte da Inquisição, a gente tem ali a opinião dos inquisidores a respeito daquelas pessoas que foram enquadradas. Mas eu não tenho uma outra forma de conhecer aquelas crenças e tradições rurais, do cultos agrários, que não seja através daquela fonte do inquisidor. Como é que eu vou, então, chegar até ela? Quer dizer, se você pensar que eles acreditavam que haviam pessoas com poderes mágicos que abençoavam as colheitas, a partir de qualquer pensamento científico, que lá no texto ele vai falar, né, da tradição galileana, isso é irracional, isso não acontece, as pessoas não têm poderes mágicos. Né? Mas isso não tem importância na história? Isso não é um tema relevante? Isso não pode nos dizer muito a respeito ou da cultura popular que seja, mas a respeito da vida daquelas pessoas naquele período? Ou que nos diz a respeito, talvez, à própria cultura europeia? Então, para alcançar isso, é preciso ainda pensar em termos de história. Quer dizer, por mais que aparentemente seriam irracionais, são elementos que você pode alcançar. Como a sabedoria popular, a cultura popular, por muito tempo ela foi desconsiderada, assim, a gente sabe como é que é, né? Cultura, somente a cultura erudita, somente a cultura das elites. Cultura popular, quando ela não foi simplesmente discriminada, criminalizada. Se a gente for pensar no caso do Brasil, a gente sabe muito bem como a cultura popular, que a gente está chamando popular, vamos dizer, a cultura das classes populares, né?
a cultura indígena, a cultura africana, afro-brasileira, né, especialmente, foram criminalizadas, perseguidas, né, não só perseguidas, mas muitas vezes tanto política quanto policialmente, com projetos de destruição dessas culturas, né? Então a gente vê um potencial interessante de você começar a olhar para isso com outra perspectiva. Tudo bem? Sim, um apagamento, uma eliminação física, né, desses produtores culturais e daquilo que isso significa, né? Comentários, gente, para eu não ficar falando isso, Paulo, por favor, fala. E aí, professor, dá para me ouvir bem? Tá ótimo. E aí, professora, para não ficar só nesse lado de, por exemplo, que é importante, né, epistemicídio, né, isso é apagamento histórico, mas aí, tentando olhar pelo outro lado, assim, as aulas da Michelle, por exemplo, ela falando, quando ela trouxe naquelas mesas, a situação da pessoa que era indígena e através da sua avó, que significava uma anciã, né, para aquela cultura, estava escrevendo. Então também tem o outro lado, né? Esse tipo de abordagem vai servir bastante para isso também, né? Para dar essa possibilidade. Ao mesmo tempo que apaga ali na microhistória, mas também a gente pode refazer, né? Escrever essa microhistória com mais detalhamento. Sim, a gente pode trazer à tona aquilo que antes estava submerso aí, né? O apagado. E dá, vamos dizer assim, na verdade dá, né? Mas abrir os espaços para que esses sujeitos eles possam se propor. Porque, vejam só, se por um lado a gente só consegue alcançar, às vezes, determinadas tradições num passado mais distante, a partir dessas documentações que sobram dos inimigos, né, da perseguição, o Ginsburg ainda vai mencionar, né, que por vezes o que a gente tem em termos de arqueologia, né, alguma coisa que vai ficar, você vai ter que conseguir de fato fazer essa crítica das fontes, né, a leitura a contrapelo, como dizia o Walter Benjamin, né, desse material da perseguição, para poder ver o que, retirando todo aquele ranço, você ainda consegue identificar como potencialidade de possibilidade de ver esses indícios. E aí é exatamente por essa dificuldade, não só de fazer a crítica da fonte, distinguir, mas de tentar ver aquilo que, num conjunto de fontes, por exemplo, na documentação dos Benandante, você tem ali uma série de processos inquisitoriais que vão repetir o mesmo fato ou tentar caracterizar mais ou menos as mesmas práticas, você tentar ver uma certa continuidade, aquilo que é semelhante ou aquilo que é diferente. Por conta disso, veja, então eu vou ler lá o processo inquisitorial e aí eu começo a observar as palavras, eu começo a observar como é registrado, eu começo a observar no texto como que o inquisidor ele vai apresentar determinada prática, ou mesmo quando eles tentam reproduzir as falas da pessoa que é interrogada, e como que essa fala aparece. Então, de uma certa forma, aqui já ia ficar bem forma, né? Então, aqui é a defesa do subtítulo da obra, que é Morfologia e História. Essa palavra, ela é importantíssima da gente entender a proposição. O método é o método morfológico, não é? Ele vai falar lá no texto, nos sinais, e aqui na introdução ele vai insistir nisso. Quer dizer, a morfologia, a gente sabe que é o estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria, o estudo da configuração e da estrutura externa de um órgão ou ser vivo. Quando a gente estuda a língua portuguesa lá no 2º grau, a gente faz lá análises morfológicas, né, dos textos. Então, a morfologia está preocupada com a forma. Às vezes, na análise da documentação, eu começo a observar a forma, as palavras que se repetem. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, na documentação inquisitorial portuguesa sobre o território da América Portuguesa, né,
depois Brasil, etc., eles vão se referir aos cultos africanos que eram aqui enquadrados como feitiçaria. Então você tem diferentes palavras ao longo do tempo. Na documentação do século XVI, mais antiga, século XVI, século XVII, há uma palavra africana que se repete, escrita às vezes com diferenças, mas que se repete em diferentes processos inquisitoriais, que é quimbanda. Essa palavra quimbanda, ela era utilizada para identificar as pessoas, não um culto. Você tinha o quimbanda, que era, para o português, um feiticeiro africano da região ali da África Central, do Congo, de Angola, né, dos povos banto. Então esse termo quimbanda, no processo da Inquisição, você tem lá nos cadernos do promotor, por exemplo, veio aqui no Nordeste, na região de Pernambuco e Alagoas. Então isso é tema que a gente ainda tem que ter gente para pesquisar aqui, né? Quando nós fizemos lá uma atividade que levou o Alex Rolim Machado, professor que estudou Inquisição, ele falou disso e eu reforço, né? Tipo, precisamos de gente a fim de pegar a documentação inquisitorial sobre Alagoas, sobre o território aqui ainda na região, né, de Pernambuco, que vai ser Alagoas, para poder identificar isso, porque tem ali um nomezinho, quimbanda, aí vai falar das pessoas, fulano de tal em Santa Luzia do Norte, na região que era mais antiga ali, Porto Calvo. Você vai trazer nomes de pessoas identificadas como quimbanda. Agora, vejam, a morfologia é o quê? É você ver a forma, a palavra. E você vê talvez uma descrição que mais ou menos começa a montar uma certa característica. A gente sempre tem que desconfiar da forma como o inquisidor, como, né, esses brancos, eles vão tentar qualificar ou classificar. Mas por mais que eles tentem, e eles vão sempre fazer caracterizações negativas, há certos padrões que se repetem porque eles precisam enquadrar isso na lei para julgar como heresia e como crime. Então, para eu poder enquadrar, eu preciso dizer que eles fazem determinadas práticas que são heresias. E aí você começa a ter certos padrões, né? Ô, Igor. Não, professora, só para exemplificar também a questão da palavra macumba, das palavras macumba e macumbeiro, que são um instrumento, né? E as pessoas utilizam a questão do pejorativo, né? Como se fosse da religião de matriz africana. E a macumba é um instrumento que é usado, não a religião nem o religioso que é macumbeiro, né? Só exemplificando também como a quimbanda e outras palavras que eram usadas para denominação de pessoas de religião de matriz africana. Sim, né? E a macumba, vamos dizer, ela é mais contemporânea, né? Apesar de ter provavelmente também uma linhagem antiga aí, né? Então vejam, lá ainda na introdução, o Ginsburg vai dizer assim: recolhia mitos e crenças provenientes de diversos âmbitos culturais na base de afinidades formais. Para além das identidades superficiais, eu reconhecia, ou pelo menos julgava reconhecer, homologias profundas. Então veja, nessas aparentes formas que se repetem, ele começa a desconfiar que você tem coisas que são mais profundas ali. Então coisas que vêm de mais tempo antigo, né? As conexões históricas conhecidas não podiam me guiar, pois aqueles mitos e crenças, independentemente da data em que apareciam para a documentação, podiam remontar a um passado muito mais antigo. Eu usava a morfologia como uma sonda. Então imagine a sonda, né, que vai ver ali nas profundezas, para prescrutar uma camada inacessível aos instrumentos usuais do conhecimento histórico. Então vejam, gente, aí a gente começa a dar a ideia da sacada do que é tanto essa microhistória, mas aquilo que ele vai defender ali, quer dizer, da possibilidade de você usar um método morfológico, que o texto, sinais, ele vai dar toda aí
genealogia, segundo ele, que ele monta em torno desse método morfológico, né? E as possibilidades dele, então, para pesquisa histórica. Então, é interessante para nós, e aí eu fico na expectativa que, quem sabe, alguém vai ter, de fato, coragem e interesse de fazer uma pesquisa mais cuidadosa sobre a questão da Inquisição, porque tem alguns temas que eles trazem uma dificuldade para a gente, e é claro que aí, especialmente esse tipo de documentação, porque não é uma coisa que você faz rápido. Então, não estou dizendo assim que ele demorou 10 anos para escrever um livro, de um livro para o outro, né, para publicar pelo menos, mas de fato é um tipo de pesquisa que exige de você uma formação que demora, né? Tem a coisa da paleografia, que aí, é claro, de tempos em tempos, de época para época, essa paleografia ela pode ficar mais fácil, mais difícil. Então, a leitura da documentação do século XVI e XVII é uma leitura um pouco mais difícil do que uma documentação do século XIX, né? A documentação disponível na Torre do Tombo, o que está digitalizado na internet hoje, que já facilita muito a vida, ela não é a totalidade da documentação que existe. Então há um esforço, e muita gente que vai perseguir essa área vai ter que tentar procurar um jeito de ir para Portugal em algum momento. Então, se a gente lembrar da professora Laura de Mello e Souza, que é uma talvez das seguidoras do Ginsburg aqui também no Brasil, porque a influência dessa escola da microhistória, ela vai vir também aqui para o Brasil, e nos anos 80 você vai começar a ter produção que vai seguir mais ou menos aí essas tendências. A Laura de Mello e Souza, ela escreveu O Diabo na Terra de Santa Cruz, muito assim também. Ela teve que ir para Portugal e lá achar a documentação, e um dos documentos que ela encontrou, que são dos mais relevantes para a gente, para entender a religião afro-brasileira, africana aqui no Brasil, é aquele processo da Luzia Pinta, né, onde que ela descreve o ritual lá, o culto do chamado Calundu. Então, assim, ela, Luiz Motti, o João José Reis, já pegou do século XIX, né? O Motti e ela trabalharam mais com o período anterior, né? E o pessoal hoje que estuda Inquisição no Brasil, tem uma galera lá do Maranhão, Minas Gerais, é isso, você demora muito para acessar uma documentação. Hoje em dia até a gente tem a transcrição dos documentos, mas um acesso talvez até mais fácil, né? Mas que ainda precisa ser feito. E a gente, comparativamente aqui, dos estudos que você tem sobre Pernambuco, é triste que Alagoas não tenha, gente. A gente tem o trabalho do Alex Rolim, tem um artigo do Luiz Motti, que falava da bigamia em Alagoas, que muita gente na Inquisição prendeu alagoanos aqui, pessoas que moravam na região, por bigamia. E algumas coisas a respeito dos judaizantes, né? E, enfim, não tem. Então precisamos ir atrás. E eu entendo que é difícil, mas eu ficaria bastante feliz se alguém se animasse a ir atrás dessa temática, tá? Enfim, me dispersei aqui porque eu fico desesperada para que essas coisas desandem, porque eu tô aqui já há 10 anos e, por enquanto, só tem o trabalho do Alex mesmo, né? Nesses 10 anos, 13 anos que eu tô aqui. Bem, aí vamos pro texto finalmente, então, professora, o texto, né? Aí, agora eu vou fazer uma pausa e vocês vão falar para mim como é que foi a leitura. O que vocês acharam, já que foi a primeira vez que tiveram, antes de vocês disseram, o primeiro contato com o Ginsburg. O que acharam do texto? Professora, eu tive algumas dificuldades, assim, mas pelo menos eu percebo que as minhas anotações estão aí, né? Então, acho que eu consegui. Eu queria só que falasse um pouco mais sobre o termo mesmo, indiciário, mas eu acho que deu para entender assim. Beleza, Paulo. Vamos falar assim. Quem mais, gente? Se alguém odiou, pode falar. Oi, Sara, diga.
Professor, eu também tive um pouco de dificuldade para compreender o texto, a leitura, né? Mas anotei bastante coisa interessante, principalmente no início, quando ele faz a analogia do médico Morelli e outros, e também com a fala do Freud sobre a questão da psicanálise e a questão dos detalhes que Morelli via nas pinturas e fez com que o inconsciente do artista, e ele não dava tanta atenção assim ao ato de pintar um quadro, ele conseguiu fazer um método a partir disso, analisando vários outros artistas. Essa parada aí da psicanálise dele com o que Freud também gostava de pensar, e foi meio que o início da psicanálise. Eu achei isso fantástico. Beleza, Sara. E a minha dúvida seria como a gente poderia levar essa discussão para a história, como é que a gente pode analisar a história a partir dessa perspectiva. Certo. Bom, pergunta. Quem mais, gente? O que vocês acharam? Se alguém não puder falar, pode pôr no chat. Alguém odiou o texto? Achou o ó do Borogodó? Pode ser sincero também. Então lá, né? Vamos lá. Vocês me interrompam aí quando quiserem. Vejam, a proposição dele, como eu tinha mencionado, nesse texto, é tentar sistematizar aquilo que ele começa a colocar em prática. E lá na introdução, como eu falei, ele meio que faz uma autoavaliação, uma autocrítica de como que ele começou a pensar essas coisas. Quer dizer, como que ele começou a se debruçar sobre aquilo que aparentemente era irracional e aparentemente seria desconsiderado como detalhes insignificantes, né? Então, para ele, não adiantava só justificar o interesse sobre a feitiçaria, ou sobre os cultos agrários, ou sobre aquilo que estava muito ali subjacente numa cultura popular e que poderia ser pouco explicativo para um processo histórico, e dar a devida importância que ele via nisso. Então, como que a gente vai ver como que isso funciona? Como eu havia falado também, é isso, né? Ele tem uma cultura erudita muito grande. Então você vê assim, a quantidade de referências e de fontes que ele cita, de pessoas e de leituras. E aí tem uma coisa nessa edição que eu acho muito chata, eu não sei se vocês também perceberam. As notas de rodapé, elas estão no final do livro. Então é um saco que você lê, aí tem lá uma nota de rodapé. Se você não for lá no fim do livro para ver qual que é a nota de rodapé, você não vê a nota de rodapé. É muito chato, gente. Eu detesto nota de rodapé no final, porque pode fazer com que o leitor tenha preguiça de ir lá ver porque qual é a referência. Assim, professora, eu acho que ele bota muita referência, ele trabalhou na metáfora, mas eu acho que às vezes ele misturou, não deu tempo para a metáfora e para o texto, assim. Pois é, né? Sim. Então tem uma coisa meio literária também, ele tem uma pegada meio literária, né? Que ele parece que ele está falando com ele mesmo, e é um texto que ele escreveu meio que para os seus botões, né? Então é lógico que vai aí muito. Primeiro, é claro que a gente não está acompanhando ele em todas as referências que ele traz, porque a gente desconhece todos esses autores, né? Todas essas referências, tanto das artes, em termos de arte, das artes plásticas mesmo, ou da literatura italiana, europeia, mas a gente consegue acompanhar o raciocínio geral e talvez a gente perca um pouco os detalhes que estão numa elaboração, no debate, que está muito ali das notas de rodapé, que a gente teria que, como eu falei, né, tá com tudo em dia. Mas, de modo geral, o que ele quer fazer? Ele quer justificar que a proposição dele de uso da morfologia, quer dizer, de observar as formas, de observar essas formas nos detalhes, nos sinais, naquilo que é mínimo,
aquilo que parece aparentemente descartável, irrelevante nas fontes, isso só é possível fazer se a gente considerar esse método morfológico. E esse método morfológico veio de onde? Ele vai dizer, olha, não foi eu que estou inventando, isso aí já está aí há muito tempo. Então, pelo menos, a gente consegue mapear mais ou menos sistemático a partir do final do século XIX, aí, a partir de 1874-75, quando ele começa a contar, na primeira parte do texto, o caso lá do Ivan Lermoliev, que na verdade é um médico, Giovanni Morelli, que desenvolve lá o método que a Sara comentou, né? De analisar, de tentar ver nas obras de arte, comprovar a autoria dos quadros, né? Das obras de arte nos museus, identificando essa autoria, quem que é o autor, quem que não é, não por aquilo que já era dado e conhecido como estilo do pintor nas escolas que você já conhecia. Então, tem lá o esfuminho, né? O jeito de pintar mais ou menos dado e característico de um Leonardo, de um Botticelli, do Da Vinci. Mas não, ele estava observando aquilo que passava despercebido. Então, esse Morelli, ele vai lá criar uma classificação toda das orelhas, das unhas, né? Daqueles detalhes insignificantes. Isso vai agitar ali o mundo das artes e vai ser um momento de eles começarem a revisar os quadros nos museus para ver o que é, o que não é. E isso chama a atenção, segundo Ginsburg, né, do Freud, por exemplo. Mas ele articula isso ali no final do século XIX ainda, né, com um tipo de raciocínio dos indícios, e aí a coisa do indiciário, né, de você trazer essas pistas que tinha na literatura policial do Sherlock Holmes. Então ele articula toda essa primeira parte dizendo, veja como esse método morfológico ali no final do século XIX, ele tem pegada, ele tem tanto uma certa divulgação em termos gerais nas artes, num certo debate público aí intelectual, né, na literatura, e vai chegar lá no início do século XX na psicanálise. Então não é uma coisa que eu inventei, é algo que já estava ali numa certa cultura na Europa e que tem uma razão de ser de por que tem esse interesse. Então aí, né, resumido, né, lá que ele fez a proposição, e eu acho que essa parte é uma das partes mais claras no texto, você consegue compreender bem a articulação que ele vai fazer entre o Morelli, Arthur Conan Doyle e Freud. Quer dizer, o que esses três caras têm em comum? Uma formação médica. Morelli era médico, Arthur Conan Doyle era médico e o Freud pensa, no primeiro momento, a questão da psicanálise médica, né? Então eles estão nesse universo de uma medicina, de um pensamento médico. E aí é interessante perceber como ele constrói o texto e como ele constrói a argumentação, né? Por quê? Porque essas referências morfológicas, elas vão, e depois ele vai dar um salto, quer dizer, ele começa ali no 19, mas ele vai dizer, mas vejam bem, isso aqui não começou no 19, isso aqui tem coisas mais antigas antes. E aí ele volta para trás, ele vai lá para os homens caçadores, né? E aí vai lá para os caçadores e dá lá todo aquele rolê, né? Falando lá de outros períodos, ele sai da Europa, ele vai para a Ásia, né? Vai para outras referências, mas ainda elaborando um debate mais aprofundado a respeito da questão da medicina e da questão da semiótica, da arte, e vendo então esse paradigma indiciário em uma raiz mais antiga, antes de adentrar tanto as chamadas ciências humanas quanto as ciências da natureza. De forma sintética, é isso que ele vai fazer ali no texto, né? Tudo bem isso? Então, por que indícios? Indiciário? Porque são os indícios. Não é algo que está explicitamente dado, mas é algo que, para você adentrar uma explicação mais profunda sobre aquele elemento, você precisa
ver aquilo que é desconsiderado, essas pistas, esses sinais. Então, para quem já leu aqui um texto do Sherlock Holmes, um conto, uma história, um livro, né, do Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, é isso, né? O Holmes, enquanto ninguém está observando, parece que todo mundo é cego para aqueles detalhes, ele vai ali e tira da cartola para descobrir o assassino, detalhes dos mais mirabolantes para poder dizer como que as coisas se passaram. E aí, isso é muito interessante no texto, porque ele vai fazer a conexão, então, ao sair e dizer que as coisas são mais antigas, com isso, né? Com aquilo. Como é que eu vou ver que isso aqui é muito antigo? Porque o conhecimento que nós temos dos caçadores, daquilo que era a vida ali, né? Das primeiras comunidades caçadoras, né? Então ele articula toda uma estrutura de raciocínio que vai ligar a constituição da narrativa dos humanos que começam a contar histórias entre si, sentados ali na fogueira, falando da caça. Vejam como é interessante isso, você pensar como que isso é profundo no sentido de uma certa elaboração da constituição do grupo humano como cultura, como sociedade. A gente sabe como a linguagem foi fundamental no nosso processo de hominização, quer dizer, de nos tornar homo sapiens, né, de ter uma elaboração da linguagem que ajuda a elaboração da abstração cada vez mais, no nosso processo de pensamento. Porque como a gente, como espécie, a gente vai se elaborando e se fazendo entre pensar e fazer, a prática e a reflexão, elas caminham juntas, né? A gente havia discutido isso na dialética. Aqui, quando você pensa uma elaboração da cultura, ela passa necessariamente pela linguagem. E essa linguagem, ela é uma linguagem que estabelece uma explicação para o mundo, para as coisas, para aquilo que talvez fosse ali desconhecido, né? Então, se eu vou contar lá a caça, se eu vou observar essa natureza e vou conseguir identificar a marca das patinhas dos bichos, aquele bicho que eu caço, o bicho que eu tenho que sair correndo, por exemplo, se eu estou andando no meio da floresta, eu vejo lá a marca da pata de uma onça, né? É diferente de eu ver a marca da pata de uma paca, né? Então, tudo isso são conhecimentos que, é lógico, se desenvolvem com séculos, milênios, né, de elaboração de experiência humana, e ele vai falar sobre isso, né, de como que se cristaliza uma determinada experiência que vai sendo passada também de geração para geração, e com a complexificação dessas sociedades, você vai ter também uma abstração muito mais avançada. Por exemplo, quando ele começa a articular, então, essa possibilidade das pistas da narrativa numa arte divinatória. Ele relaciona a invenção da escrita com a questão da decifração e dos oráculos. Isso é muito interessante, né? O oráculo lá da Mesopotâmia. O pessoal vai ler nas tripas dos bichos ou nos sinais dos pássaros, naquilo que está aí no chamado livro da natureza. Você tem que saber ler o livro da natureza. Isso para os gregos vai ter um sentido que depois se desenvolve lá até o Galileu, né, que ele vai falar de uma certa leitura já mais racionalista a respeito de como que se processa o mundo natural. Mas antes você tem a arte divinatória. Então você tem uma tentativa de ler a mensagem dos deuses em vários elementos que estariam no nosso entorno. Então isso, gente, vejam que a elaboração intelectual que tem por trás disso é muito interessante. Então, assim, se eu estou pensando nos indícios, se eu estou pensando nas pistas, nos sinais, naquilo que é assim tão dado como irracional, como que a gente vai... Quer dizer, ele tenta historicizar isso. É claro que no artigo ele faz isso de maneira sintética, né? Então ele vai para frente, vai para trás, às vezes fica meio obscura ali a leitura, né? Não é uma leitura assim que flui também, talvez com muita facilidade, mas a gente entende o argumento dele, né? De como que aqueles elementos ali
muitas vezes essa invenção da escrita em determinadas culturas, ela se articula com aquelas coisas que são observadas ali na natureza, e como que isso está ligado à questão religiosa e tal, até chegar a uma semiótica como um método de análise mais articulado ali para as artes, né? Mas que isso não se distingue no sentido de que a medicina ela está entrelaçada ali. Porque se a gente lê os sinais do mundo, a gente começa a observar os sinais em nós mesmos. E os médicos, eles estão sempre tentando observar aquilo que depois vai ser o diagnóstico, quer dizer, os sintomas da doença. Então, tem coisas que são detalhes, né? E ele vai dar lá os detalhes no texto do desenvolvimento dessa prática do diagnóstico, né? De você quase que prever como se fosse uma arte também divinatória. E aí isso é interessante, né? Porque tem um momento que ele vai falar lá que a medicina, ela carregou por muito tempo a dúvida, né? Até hoje a gente duvida dos médicos quando eles vão fazer lá os nossos diagnósticos, porque você acha que não tá te analisando muito bem, não, né? Só olhar para sua cara, às vezes nem escuta seu coração nem nada, e já vai dizer o que você tem de passa lá um remedinho. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque eu fico falando muito empolgadamente, e às vezes eu acho que eu tô pulando o raciocínio. Mas vejam, as fábulas... Oi, pode falar, Lucas. Não, professora, faz sentido, porque exatamente quando chegou nessa parte do texto, me deu uma raiva tão grande que eu fiquei, mas que negócio mais chato, né? Começou a juntar, né, as coisas, as informações, e quando a senhora faz essa abordagem agora, para mim fica mais claro, né, o que ele queria dizer. Acho que ele arrodeou muito para dar uma informação. O pessoal reclama, já teve turma que reclamou isso, ele parece que ele repete as coisas, ele fica lá remoendo o negócio, e não desenrola, né? Mas é isso, assim, no fundo, talvez ele nem precisasse de tantos exemplos que ele dá para demonstrar o raciocínio dele da articulação dos elementos que ele tem em mente. Mas cada brecha desse que ele abre, eu vou olhar, vou pensar arte divinatória, eu vou pensar as fábulas. Por exemplo, a fábula dos 3 irmãos, ele repete no texto em diferentes momentos. E essa fábula que você conta, se você vai contar essa história de diferentes formas, de que perder o cavalo, o cachorro ou o bicho que for. E aí chega alguém para procurar o bicho, e aí você fala, o seu bicho ele é assim, 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 assim. A pessoa vai dizer, sim, é esse, você viu? A pessoa fala, não vi. Pô, então como é que você descreve o bicho com todos os detalhes se você não viu? Então, esse mote dessa historinha, ele está presente inclusive no livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Quem viu o filme ou leu o livro, lembra uma das primeiras cenas, que é quando o monge, o William e o rapazinho estão chegando no mosteiro, e tem um cavalo do abade que o pessoal está procurando, e o William ele vai descrever o cavalo, ele chega e vai falar, né, todos os elementos do cavalo. E na verdade ele estava fazendo isso, observando ali o rastro do cavalo, o pelo do cavalo preso na árvore, né, e elaborando ali toda a caracterização do cavalo a partir desses indícios. Então essa historinha ele repete ali em determinados momentos até chegar lá numa versão final desse conto, né, um pouco mais atualizado para ele. Mas o que isso fixa para a gente em termos do que a Sara havia perguntado? Como que a gente vai levar então essa discussão para a história? Poxa, quando a gente começa a trabalhar com as fontes e começa a pensar determinados temas em que você não tem tanta informação disponível, a gente precisa aprender a ver esses indícios. Aquilo que eu consigo construir a partir de uma abstração. Então eu tenho que conseguir abstrair do detalhe o geral. E isso é difícil, porque depende muito do que eu estou estudando, do que eu estou fazendo. Por exemplo, volto de novo para a questão da Inquisição em Alagoas e para a questão das religiões afro-brasileiras em Alagoas, as religiões de matriz africana. Eu acho que eu já falei isso, falo de novo. Nós não temos ainda
uma historicização de como os cultos africanos, afro-brasileiros, eles vão ser constituídos aqui no nosso território. Nós não temos uma fonte que vai descrever uma casa de culto lá do século XV, XVI, XVII, XVIII. A gente tem pequenos indícios que dão pistas de possibilidades. Uma dessas fontes, que lá naquele livrozinho da Caverna do Diabo, eu vou falar muito, fala muito sim, né? Eu cito, né, uma vez, na verdade, não falo muito. Mas que eu tento analisar é uma carta do padre lá de Penedo, que escreve acho que pro presidente da província. Ele solicita, não, para verdade, para o presidente da província não, ele manda para Portugal, né? Solicitando ser pago por ter mandado prender o Salvador Pacheco, que era, segundo o padre, um negro feiticeiro que atuava alucinado pelo diabo, ele usa esses termos, que tinha uma casa pública em Penedo, onde ele ensinava os escravizados a fazer mandingas, feitiçarias. Eu falei disso para vocês em algum momento? Acho que eu falei, gente. Uma aula que a gente estava juntos. Enfim, é uma carta, gente. Tem o nome do padre, tem o período, obviamente, é datada, então você tem o nome do bispo, a data, você tem um nome, ele identifica a pessoa que ele mandou para prender, Salvador Pacheco, e ele faz toda uma caracterização do Salvador Pacheco como um grande feiticeiro, uma pessoa perigosíssima, que causava dano, que inclusive causava morte entre escravizados, e que ele mandou prender e mandou para Recife, para Olinda, para Recife, para ser condenado. Então essa cartazinha, ela tem vários elementos que são indiciários ali, que são pequenos indícios, que faz a gente, onde é que eu vou procurar mais informação? Mas o que eu consigo abstrair e pensar do que poderia ser a casa do Salvador Pacheco? Então, lá no texto da caverna, eu tento explorar os elementos, os detalhes que tem possíveis, a partir do quê? A partir de algo geral, da forma geral, aí a morfologia, do que se tem sobre esses cultos no Brasil no período. Então, se lá em Pernambuco, ou lá em Minas Gerais, você tem uma documentação similar, que faz determinadas caracterizações, que usa palavras iguais para classificar aquilo que são as práticas. A mandinga, dar venturas. Dar venturas era um termo que eles usavam para significar o oráculo, né? Praticar as feitiçarias, as mandingas, dar venturas. E isso se repete no modelo dos inquisidores. Isso tem um certo sentido que a gente pode fazer uma abstração e tentar dar uma forma para esse culto aqui. Só que, obviamente, a gente não pode ficar restrito àquilo só, àquela única fonte. Porque por isso que o Ginsburg, ele vai, a partir do processo lá do Menóquio, ele vai distinguir, destrinchar aquilo o máximo possível. E para ele conseguir fazer destrinchar, ele vai ter que sair da fonte e procurar elementos que ajudam a dar o contexto. Então, o que ajudaria a elaborar melhor a casa do Salvador Pacheco? Saber como era Penedo naquele período, quantas casas tinha, a quantidade de pessoas. Naquele ano ali, 1748, quais eram as ruazinhas que tinha? Você tinha só a matriz principal, a igreja, mas como é que era, né? Eu tenho que ir atrás de mapas, de informações que me ajudam a compor aquele espaço social. Escravizados ali, né? Será que tem uma quantidade de escravizados que eu consigo identificar? Eu identifico as nações. Então, o trabalho da professora Luana Teixeira ajudaria muito a você identificar melhor, né, os escravizados ali, das nações, quem que é a galera. Porque se eu tenho as nações, esse nome Salvador Pacheco é um nome já portuguesado.
ele é descrito na fonte como um homem negro. Então, o Salvador Pacheco, ele era provavelmente uma pessoa livre, tinha sido escravizado. Como que ele tem uma casa pública? Quer dizer, todo mundo sabe que tem lá a casa do Salvador Pacheco, né? Como é que é isso? E o padre disse que estava no centro de Penedo. Então, é esses detalhes que a gente tem que ir atrás e compor. No texto, essa dificuldade toda que às vezes que o Ginsburg faz para dar esses elementos, no fundo ele está dizendo, olha, esse paradigma, então, ele vai conseguir elaborar uma possibilidade de explicação, mas é claro que isso que eu estou falando aqui entra em choque com determinadas perspectivas mais consolidadas na área. E aí ele vai lá, a partir da página 156, fazer toda uma discussão articulando a diferença da questão das ciências humanas com as ciências da natureza, não é? Um debate que a gente também já passou, para depois chegar na questão do texto. Porque vejam, a parte anterior, ele estava falando de elementos que é claro, você tem algumas fontes, mas nem sempre essas fontes elas são puramente textuais. Você tem outros elementos ali para trabalhar com esse material mais antigo, né? Então, para eu falar, por exemplo, da cultura dos caçadores, eu tenho que contar com fontes arqueológicas, com outros estudos etnológicos e antropológicos, né? E aí, mas aí depois ele vai juntar nisso a crítica textual também. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido ainda? Deixa eu respirar. Comentários. Diga, Rafael. Tranquilo, professor. Tranquilo? Uhum. Então, dá para usar na história? Respondendo a Sara. Dá, é claro. O que ele faz aqui no texto é uma tentativa de historicizar, pelo menos de demonstrar uma historicização do método, da morfologia, como os humanos já estão desde há muito tempo observando os sinais, observando esses elementos, e como começa a se elaborar todo um raciocínio complexo, articulado, um raciocínio sofisticado, poderemos dizer, a respeito de todos esses elementos. A questão é que tem um determinado momento em que define-se a partir da ciência métodos que são mais apropriados. Então é aquilo, né? O método galileano, o desenvolvimento de um método científico em que se busca quantificar, medir, repetir os fenômenos, né? E quando você pensa que eu estou medindo uma coisa, estou repetindo, eu quero que na repetição o resultado seja o mesmo. Então, as ciências da natureza, ele vai dizer, elas vão se separar das conjecturas. Eles estão muito mais preocupados em ter respostas, né, corretas, definitivas sobre determinados fenômenos. Então, tira o elemento da conjectura. Enquanto as ciências humanas, e aí, nas ciências humanas, ele está pensando a história como uma ciência humana. Ele ainda vai afirmar que no período que ele está produzindo ali, anos 70, 80, tem uma influência muito grande das ciências sociais, a gente sabe, na história, da sociologia, né? E o debate que a gente fez sobre o marxismo, por exemplo, de um certo modo, o marxismo ele é muito mais próximo da sociologia do que de antropologia. Enquanto que aqui, essa pegada que ele vai seguir mais a escola dos análises, é muito mais próxima da antropologia, então essa ciência humana, né? O Ginsburg ele afirma que a história ela é uma ciência humana sui generis, ela é sui generis. Então ela tem algo específico de si, ela não é na nota de rodapé. Nas notas de rodapé ele vai dizer, eu não estou afirmando que a história não é ciência, mas ela é sui generis, ela tem uma especificidade, que ela não é a mesma coisa, então, que uma sociologia, né, ou ela não é a mesma coisa, obviamente, de forma nenhuma, é uma ciência exata, né, é uma ciência de conjecturas, é uma ciência de uma elaboração diferente, né, mas é sui generis. Há alguns autores que discordam frontalmente do Ginsburg em relação a isso.
como Júlio Aróstegui, que a gente não leu dessa vez na disciplina. Mas vamos lá para a filologia, né? Porque chega essa parte da crítica textual, e a crítica textual também é algo que interessa para a gente, porque muitas vezes é isso, as nossas fontes, elas são muito texto, né? A gente continua trabalhando com muito texto, mesmo ele dando para a gente ali alguns motes interessantes, pensando a semiótica na análise das obras de arte, mas a crítica textual acaba sendo a crítica que a gente vai elaborar e utilizar mais. Então, lá na página ainda 156, 157, como eu tinha falado, né, ele vai afirmar no último parágrafo, quase as duas últimas linhas da página 156, que a história se manteve como uma ciência social sui generis, irremediavelmente ligada ao concreto. Então, por mais que a gente elabore conjecturas a respeito do passado, a gente ainda constitui o nosso conhecimento, produz o nosso conhecimento articulado a uma realidade concreta, né? É isso que ele quer dizer. Mas ali na 157, ele vai dizer, então, vai falar sobre a filologia, a crítica filológica, né? No segundo parágrafo, terceiro parágrafo. O seu objeto de fato, está falando ali da crítica textual, constitui-se através de uma drástica seleção destinada a se reduzir ulteriormente dos elementos pertinentes. Esse acontecimento interno da disciplina foi escondido por duas censuras históricas decisivas, a invenção da escrita e da imprensa. E aí é interessante, né? Porque imagina os historiadores, no momento que você começa a ter instrumentos técnicos de registro muito mais aprimorados. Então, se antes a reprodução da escrita ela tinha maiores dificuldades, né? Mas a reprodutibilidade dos textos a partir de uma imprensa, principalmente da tipografia, em que você vai ter cópias e cópias e cópias do mesmo texto, né, que vão sair rápido, muito mais rápido do que antes, isso dá toda uma diferenciação a respeito dessa produção. E aí ele vai gastar aí um certo tempo no texto comentando a respeito disso, né, dessa crítica textual do século XIX, que vai se desenvolver mais fortemente ali, né. Tudo bem? E aí, do texto, então, dessa questão do texto, ele vai debater o problema da datação e a questão também de como nessa sociedade, principalmente aí no século XVIII e XIX, e aí eu acho que é a parte mais interessante do texto, quando ele começa a contextualizar mais a partir da cultura burguesa, esses elementos de mudança em relação a isso, né? A questão do texto e dessas reproduções, né? Da reprodutibilidade maior e mais rápida dos textos. Então, a partir da 170, ele começa a falar dessa cultura burguesa e da literatura de imaginação, da literatura policial, dos romances policiais. Ele vai fazer a articulação disso tudo lá no final, né? Mas vamos passar um pouquinho aqui com mais calma nessa questão da cultura burguesa no século XVIII. Porque qual que é a diferença que tem aqui, gente? O que aconteceu ali no final do XVIII que é uma chave de interpretação que a gente tem discutido aqui em termos historiográficos desde o início da disciplina? O que acontece lá no final do 18? Revolução, professora? Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela é importante por quê? Aquela, né? Parecendo a aulinha do segundo grau. Por que a Revolução Francesa é importante, pessoal? Fala, Sara. Tô com medo de errar. Eu ia chutar iluminismo. Sim, o iluminismo. Mas é claro que a revolução em si é a quebra do antigo regime, né, gente? Então ali você tem lutas potentes acontecendo, né, para você quebrar a estrutura do antigo regime. Mas essa cultura burguesa, então, que vai se constituindo
diferente, diferenciada, sofisticada das classes baixas, né, das classes perigosas, né, desses trabalhadores que começam a se organizar, a fazer demanda, a solicitar direitos civis, depois direitos políticos, a de repente pensar de forma mais radical a destruição realmente, né, das classes proprietárias, e como que, numa certa forma, o iluminismo, esses pensadores, esses intelectuais, eles começam a olhar para o próprio povo, né, para o seu povo, e tentar identificar nesse povo os seus conhecimentos, os seus saberes, né? Se a gente for pensar em termos do debate alemão, era aquilo, né, de você pensar um espírito do povo. Voltaire também tem um pouco dessa coisa, né, de pensar o espírito do povo, que é o povo que define como identidade, e que lá no século XIX a gente discute muito na historiografia, no debate da Constituição da Nação. Então essa Constituição, criação, invenção das nações ali, elas passam muito por essa elaboração de um conhecimento sistemático do seu próprio povo, né? Oi, Rafael. Professora, o Hegel também tem aquela coisa do espírito do tempo, né? Isso. É relacionado também, de certa forma? Isso, exatamente. É alguma coisa a ver? Tem a ver, sim, com o espírito do tempo lá do Hegel, né? E aí ele vai mencionar lá na página 167 a forma, então, como esses saberes locais eles começam a ser sistematizados na grande enciclopédia. Então os iluministas franceses, eles vão elaborar aquela grande enciclopédia para tentar juntar todo o conhecimento humano de todas as áreas. Então são volumes e volumes da enciclopédia, né? E essa enciclopédia ela vai procurar adentrar ali no conhecimento popular também e começar a sistematizar lendas, né? Saberes populares, informações populares. Junto com isso, você tem essa literatura de imaginação que começa a ser desenvolvida. Lá na página 168 ele vai mencionar isso, né? O romance simplesmente forneceu à burguesia um substituto e ao mesmo tempo uma reformulação dos ritos de iniciação, isto é, o acesso à experiência em geral. Então, às vezes, quando o pessoal começa a estudar a Belle Époque, se a gente jogar aqui para o Brasil e pensar a diferença entre o que é a cultura popular e o que é essa cultura das classes, das elites, que começa a se constituir, a gente normalmente tem aquela visão, né, que vem ou nos livros didáticos ou em algumas pesquisas, em que você tem uma elite aqui que procura reproduzir a cultura europeia dita erudita. Então você vai ter, sei lá, construir teatro, que o Teatro Deodoro ele é construído para você ter ópera, ou para você ter peças teatrais aí, reproduzindo peças clássicas do teatro, né? Ou uma sinfonia, né? Você vai ouvir música clássica, música erudita, ou vai dançar as danças dos salões da burguesia, né? Valsa, aquela coisa toda. E você tem aquela cultura popular dos trabalhadores, que nas periferias vão ter lá seus bailes e vai dançar o samba, e vai ter outras práticas, né, outra forma de se comportar, né? Então, como o comportamento da mulher trabalhadora ou da mulher das elites vai ser diferenciado. Então você tem esses elementos. E aí essa literatura de imaginação, os romances policiais, eles acabam sendo muito consumidos pela burguesia, porque segundo eles seria uma forma deles terem determinadas experiências que não seriam vistas como de bom tom, né, dentro do seu meio. De uma certa forma, essa literatura policial ela é interessante de analisar, porque ele começa a falar tudo aquilo que a gente estava falando antes, dos indícios, da coisa de você observar os sinais. Parece que eles se coadunam ali, se juntam todos nessa documentação, nesse romance, né? E ele vai citar o Edgar Allan Poe, o Gaboriau, que eu não conheço, e o Arthur Conan Doyle, né, como um desses exemplares. Na virada do 19 para o 20, esse romance policial explode mesmo. Por quê? Naquilo que eu estava comentando sobre a coisa da imprensa, de você ter cópias e mais cópias, eles começam a publicar brochurinhas
versões em papel jornal, papel mais baratinho, muitos desses romances para você vender assim em banca de jornal, né? Então aquilo vendia também não só para as elites, mas para as classes populares. Então as pessoas começam a ler mais esse tipo de romance. Depois, na virada do 20, começa a surgir um outro tipo de literatura que ele nem menciona aqui, mas que é interessante para isso, que é o HQ, as histórias em quadrinhos, que aparecem nos jornais também, né? Primeiro nas caricaturas, depois começa a ter as historinhas, né, as tirinhas, depois você vai começar a ter as revistas, né, em quadrinhos, né, que o pessoal gosta de usar como material didático. Tem gente aí já pensando muitos elementos na questão do ensino de história a partir das histórias em quadrinhos, né? Vocês conhecem essa discussão. Beleza? Bem, na sequência para ir para o final, já 8h30, vixe Maria. Aí vem a parte boa, eu acho, melhor. Porque, como eu falei, né, ele começa a articular com a questão da virada do 18 para o 19, mas ele começa a dar, eu acho, explicações mais convincentes ao articular, ou melhor, ao desarticular esse paradigma indiciário, né? Então ele vai falar lá no texto, olha, até agora, então a gente só foi dando elementos que vai constituindo isso. Quer dizer, essa forma de pensar, esse tipo de método, veja como ele está presente aí na história por muito tempo. Então faz todo sentido a gente usar isso. Porque, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando ele vem pro período aí, então, do 18 para o 19, principalmente no século 19, e ele coloca em xeque o contexto, aí o negócio fica mais interessante, porque a gente consegue articular aquela abstração de observar os sinais com uma conjuntura, né? Então ele vai dizer, é muito importante a gente distinguir a natureza e a cultura, na hora que a gente está falando desse paradigma indiciário, obviamente, né? Mas, mais interessante é quando ele coloca as questões do capitalismo, as relações de produção capitalista, e como isso interfere, ou melhor, interfere, né? Ele articula esses elementos em debate que ele está falando. Por quê? Porque os indícios, eles vão servir para você ter um controle do indivíduo pelo Estado. Você vai ter cada vez mais uma preocupação em identificar esse indivíduo, principalmente nas classes trabalhadoras, principalmente num contexto em que você tem um movimento operário contestador. Então você tem uma criminalização dos indivíduos. Você precisa então começar a melhor controlá-los, tanto em termos da sua população, quanto naquilo que vem nas colônias, então a partir do colonialismo. Então essa é a parte final do texto, eu acho que é a parte mais interessante, né? Porque ela traz uma crítica mais explicitada, né? Lá na página 170, que ele vai falando depois também como se fosse uma tapeçaria, né? Os fios, então tem isso, né? Dos fios e dos rastros. Aqui, fios e rastros tem um outro texto dele, né? Mas ele vai dizendo que aqui o tapete é o paradigma que chamamos a cada vez conforme os contextos de venatório, divinatório, indiciário ou semiótico, né? Então todos esses fios juntando vão tecer um tapete. Trata-se, como é claro, de adjetivos não sinônimos que, no entanto, remetem a um modelo epistemológico comum, articulado em disciplinas diferentes, muitas vezes ligadas entre si pelo empréstimo de métodos ou termos-chave. Ora, entre os séculos XVIII e XIX, com o aparecimento das ciências humanas, a constelação das disciplinas indiciárias modifica-se profundamente. Aparecem novos astros destinados a um rápido crepúsculo, como a frenologia. Frenologia, o pessoal ficava medindo o tamanho do crânio das pessoas para saber se era criminoso ou não. Então, profundamente racista, porque, obviamente, né, africanos asiáticos eram considerados mais perigosos, né? Ou um grande destino como a paleontologia, mas, sobretudo, afirma-se pelo seu prestígio epistemológico social e medicina. A ela se referem, explícita ou implicitamente, todas as ciências humanas, né? Mas aí que parte da medicina?
Aí ele vai falar da questão da anatomia, vai até citar o Marx aqui, né? A metáfora da anatomia da sociedade, né? Uma passagem crucial também por Marx. Exprime a aspiração a um conhecimento sistemático numa época que vira, enfim, o desmoronamento do último sistema filosófico hegeliano. Mas, não obstante o grande destino do marxismo, as ciências humanas acabaram por assumir sempre mais, com uma relevante exceção, como veremos, o paradigma iniciário da semiótica. E aí ele vai articular, então, a questão do controle do Estado a partir dessa distinção, né, entre cultura e natureza, né? Tudo bem? Comentários? Aí ele vai falar da criminalização, da luta de classes, isso lá na página 173, ligado ao problema da propriedade capitalista, lá na 172 ainda. O aparecimento de relações de produção capitalistas havia provocado na Inglaterra, desde 1720 aproximadamente, no resto da Europa quase um século depois, com o Código Napoleônico, uma transformação ligada ao novo conceito burguês de propriedade da legislação, que aumentaram o número de delitos puníveis e o valor das penas. A tendência à criminalização da luta de classes veio acompanhada pela construção de um sistema carcerário fundado sobre a detenção por longo prazo. Mas o cárcere produz criminosos, e aí ele vai dizer como que esses métodos, então, eles vão ser usados para identificar os indivíduos, para saber quem é reincidente, quem já tinha sido preso, e aí até chegar às digitais, né? E aí a gente lembra de novo do Sherlock Holmes. Então, o sistema das digitais, os ingleses, eles pegam de práticas que você tinha lá na Índia também, para poder utilizar de forma sistemática para o controle da população na colônia, né? E aí ele elabora esse final do texto fazendo a defesa, então, da possibilidade desse paradigma indiciário ele ser um elemento possível de utilizar na construção da historiografia. Eu estou sintetizando aqui esse final, né? Porque essas formas de controle social que ele vai lá dar os exemplos, eu acho que elas são interessantes porque a gente, se você for pensar em termos da construção do texto, não parece que ele vai chegar ali, não. Você parece, pô, esse cara aqui tá falando de arte, tá falando de fábulas, tá falando de umas coisas mais abstratas, ao mesmo tempo dá umas caracterizações assim muito, né, obscuras, e aí de repente ele joga na cara, né, as relações capitalistas e o colonialismo. Então, de um certo modo, há uma potencialidade aí de coisas que a gente porventura não estamos observando, mas que ficam possíveis de serem observadas, né? Observadas. Vamos fechar aqui o finalzinho, né? Porque assim, tá, professora, não é que, vamos dizer assim, isso aqui seja um modelo, gente, uma receita de bolo de como você pode aplicar para fazer uma microhistória. Né? Eu quero trabalhar microhistória, eu vou só pegar isso aqui e ver mais ou menos o que ele está falando. Tem um certo caminho metodológico aqui, um certo não, né? Tem um caminho metodológico desenhado, mas que para talvez aprofundar um pouco a forma como esse método ele é aplicado, o mais interessante é vocês lerem a historiografia dele. Então eu sugiro, é claro, vocês começarem por Os Andarilhos do Bem e O Queijo e os Vermes, para você ver como que ele elabora isso numa narrativa histórica, né? Porque a ideia que ele traça aqui, ela é aplicada nas historiografias dele. O artigo, ele traz isso, por exemplo, num momento um aqui ou outro, onde ele está tentando historicizar esses elementos que ele vai defender, né? Mas eu acho que, por vezes, a historiografia ela ajuda mais a gente ver como exemplaridade. Como a nossa discussão ela tem que passar pela questão epistemológica e metodológica, eu sempre seleciono esse texto porque ele é o texto, inclusive, que vão cobrar nas seleções de mestrado aí na vida. Qualquer programa que vocês forem, muitas vezes esse texto está ali na bibliografia de base, né? Então ajuda a gente a entender. Tudo bem? Cansei, aí eu
não consegui fechar aqui muito Tudo bem. bem, professor. Não. Eu tô cansada. Comentários, dúvidas e críticas. As dúvidas iniciais foram resolvidas? Sim, professora, sim. Foram E sim, aí professora. Eu queria já aproveitar, então, para pontuar por que eu falei aquilo, né? Da questão da história está sendo escrita ali. Eu citei a professora Michelle e o caso lá, né? E aí foi pensando nisso, assim, foi importante ter colocado os pontos que também acha que é contraditório, que no caso a professora até talvez não pense da mesma forma, mas aí sendo objetivo, ele tá nada mais, nada menos do que fazendo isso, ele tá olhando para a própria história dele, né? No caso, como eu citei, a pessoa que a professora Michelle trouxe lá, ela estava fazendo a história da cultura dela ser escrita, né? Então ele estava fazendo isso também, ele tá. E aí um outro ponto é que eu acho que a contribuição através disso para a história, eu vejo diretamente essa história meio que investigativa, assim, né? Que vai se estruturando. Eu acho que não surge, eu não sei se surge a partir dele, mas eu acho que é uma contribuição também. Então, acho que é isso. Não é que ele inventa, né? Porque, de uma certa forma, a palavra história, desde os gregos, ela significa pesquisa. Então, em qualquer método que a gente for fazer, não vai estar pronto, né? O recorte do objeto, o recorte temporal, a seleção das fontes, a seleção dos paradigmas, da teoria, dos conceitos que eu vou trabalhar, tudo isso exige de mim uma escolha, uma seleção, uma pesquisa para construir um argumento. Então gira em torno, hoje, para a gente está muito consolidada a ideia de que a pesquisa ela vai girar em torno de um problema. Então o problema ele pode ser dar a conhecer uma cultura, uma experiência histórica que antes era desconsiderada ou que foi apagada, vilipendiada, perseguida ao longo dos séculos. Então, a história indígena, por exemplo, hoje, ela é fundamental, né, nesse trabalho que a Michelle tem feito com vocês, porque é historicizar elementos que até então parece que não tinham direito a uma história própria, contada pelos seus, analisada também, questionada, criticada, elaborada. Então não é só para você entrar, a gente pensar assim, só os europeus que têm esse direito à história, né? Não é isso, né? A gente sabe muito bem que não é. Nós adentramos a esse discurso historiográfico elaborado de uma determinada forma para fazer uma defesa da nossa existência, né? Isso até liga bastante o texto que a gente vai debater semana que vem, do Michel Trouillot, que é o Silenciando o Passado. Vocês vão ler, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ele elabora ali muito bem como que é essa questão da disputa pela memória. A disputa da construção, da elaboração de um discurso a respeito de si, ou mesmo sobre aquilo que de fato teria ocorrido. Então, se a gente for pensar em termos dos povos indígenas, as mentiras que são faladas, que foram faladas, reproduzidas, contadas e recontadas ao longo dos séculos, elas justificam, são feitas exatamente para justificar um lugar social que é dado a esses povos, principalmente a sua tutela. Porque se são nações, eles tinham que ter um direito aos seus territórios. E é isso que está em jogo, né? É a posse dos territórios, é a terra. É o que isso representa. Então, vejam, essa elaboração ela nunca é inocente, de fato, né? A gente tem que ter bastante consciência disso, porque o problema que eu elaboro, que eu escolho, e que eu vou pesquisar, que eu vou investigar, que eu vou atrás dos indícios, que eu vou atrás das pistas, está dentro de um jogo de poder. Então, a gente precisa entender, né? E aí é claro que
eu posso eleger esse método porque ele me parece, aí a gente faz a escolha, bom, esse método aqui ele vai me dar mais condições de aprofundar o meu problema, de resolver o meu problema. É ele que vai me dar essas condições. Aí eu elejo. Então você tem que a gente elege com uma consciência, né, de que vai funcionar, quer dizer, que até o momento é o que vai funcionar melhor, né? Mas é isso, Paulo, é isso aí. Outros comentários, galera? Vou ver aqui no chat. O Igor teve que sair. Bem. Esgotamos? Parece que sim, né? Vocês também estão cansados. Bem, então vai ficar, como a gente já combinou para a semana que vem, o debate do Michel Trouillot. E aí estaremos juntos presencialmente lá no Bexiga, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema aí durante a semana podem me escrever e a gente vai aí caminhando e construindo o nosso debate, a nossa discussão, certo? Bom descanso, bons sonhos para vocês e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada, gente. Beijos.